Boa noite. Solicita a secretária que faça chamada regimental. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Ausente. Geisa do Carneiro. Presente. Luiz Alexandre Ferraz. Michel Henrique Custódio. Silvana Forel presente. Vanderlei Feinho. Ausente. Wellington Cunha. William Araújo. Consigno a presença do vereador Fernando Hilário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 27 de agosto de 2024, às 19h03. Passaremos agora a leitura do dia com a vereadora Silvana. Boa noite a todos. O homem só é verdadeiramente grande quando age impelido pelas suas paixões. Platão. Estamos dando início ao expediente às 19h04. Expediente do Poder Executivo. Ofício de gabinete número 199/2024, encaminha a resposta ao requerimento número 55/2024. Ofício de gabinete número 198/203, encaminha a resposta aos requerimentos número 54 e 56/2024. Ofício de gabinete número 200/2024, encaminha a resposta à indicação número 109/2024. Ofício de gabinete número 201 e 202, encaminha a resposta às indicações 107 e 108. Ofício de gabinete número 204, encaminha balancete analítico de receitas e despesas do município referente ao mês de julho de 2024. Passaremos agora ao expediente do Poder Legislativo. Solicita a secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 115 do ano de 2024. Geisa Mirella Costa ao prefeito indica que seja providenciado o conserto do calçamento da rua Capitão Antônio Matias no cruzamento com a rua Joaquim Alexandre Augusto, próximo à escola Vicente Camargo Fonseca. Consigno a presença do vereador William e do vereador Vanderlei Feinho. Algum vereador deseja se manifestar sobre a indicação? A indicação será devidamente encaminhada. Passaremos ao tema livre com a palavra professor Luiz. Boa noite a todos, nobre presidente, nobres vereadores, público que está presente, público que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar os nobres colegas, né? A gente está acompanhando esse pleito eleitoral. Eu tenho percebido um clima de harmonia, né? Pelo menos é o que eu tenho encontrado. Eu acho que isso faz parte, né, do processo. Eu vi uma foto dos candidatos lá no Porco do Rolete, achei muito interessante porque demonstra que todos nós estamos com um único objetivo, né, que é a melhoria da cidade. E por falar em melhoria da cidade, novamente, né, prometi para um munícipe que ia falar, novamente, né, não é o primeiro, eles cobram o transporte, né, para Bragança. Nós tivemos aqui alguém dizendo que ia conseguir trazer, infelizmente a gente sabe que isso é impossível, né, nobre? Pelo menos por enquanto, né? Mas essa casa tem, desde o primeiro momento que nós estamos aqui juntos, falando desse assunto, né? As pessoas cobram da gente que não temos mais o ônibus para Bragança, né? Pessoas que moram na Pedra 11, pessoas que moram nesse trecho, nesse caminho. Tivemos tratativas para que esse ônibus da Fátima viesse para cá, não obtivemos êxito. E então, eu gostaria de dizer para as pessoas que pensam nesse tema, que existe uma lei aqui aprovada há algum tempo já por essa casa, que os donos de vans, né, até de peruas, podem fazer as lotações, né? Até o Monte das Oliveiras, por exemplo, seria uma ideia de uma lotação para encontrar o ônibus da Nossa Senhora de Fátima, que vai até ali. Mas mesmo assim, senhores, mesmo assim, a gente não consegue encontrar pessoas que queiram
fazer esse trabalho. Então, não significa que a gente desistiu, né? Vamos continuar lutando, tentando, né, trazer, porque o município de verdade fica meio que ilhado, né? Nós não temos ônibus frequente para Piracaia, não temos ônibus para Bragança, não temos ônibus para Extrema, e as pessoas que não têm transporte, né, próprio, ou dependem de pedir para alguém, ou dependem de pagar, a gente sabe que fica muito caro. Então, espero que os próximos administradores, os próximos legisladores, continuem lutando contra esse tema, né, que há necessidade desse transporte para Bragança já há muito tempo. Por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, Michael Tucurinha. Com a palavra, Silvana Forel. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. Bom, boa noite a todos, ao público que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Cumprimentar a Nicole, minha namorada, que está aqui a primeira vez na Câmara, todos os nobres pares aqui presentes. Então, pessoal, hoje, normalmente eu sempre me ateio a assuntos que envolvem mais a nossa municipalidade, a nossa região, mas hoje eu gostaria de falar sobre um tema um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais chato, que é algo que eu falei lá atrás até, foi um tema que eu falei logo no início do mandato, que é a questão da censura que a gente vive no nosso país. Hoje a gente está vivendo um cenário perigoso para todos nós que estamos envolvidos na política e até quem está de fora da política. Lá atrás já tinha feito uma moção de repúdio até, fui criticado por essa moção de repúdio que eu fiz contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e agora mais uma vez o judiciário está se interferindo nas eleições mais pontualmente agora do município de São Paulo. Lá atrás, o Pablo Marçal ele foi bastante criticado, foi um motivo de chacota, né? Muita gente brincando, né? O coaching na política, e a gente viu que é muito além de um coach, o cara é um visionário, né? Mas longe dele ser ou não um bom gestor, longe dele ser um bom ou não político, o que está acontecendo poderia acontecer com qualquer um de nós, que é essa censura. Hoje a gente viu que ele se alavancou na política, graças às suas redes sociais, e, por intermédio do Ministério Público, Tribunal de Justiça, as suas contas foram banidas e bloqueadas. E isso poderia acontecer com qualquer um de nós. O que a gente vê agora, vamos sendo realista, uma pessoa que tem um partido minúsculo, que não tem nem tempo de TV e de rádio praticamente, uma pessoa que não tem fundão eleitoral, uma pessoa que está vindo contra o sistema, que é algo fantástico, algo que deveria ser valorizado, está sendo perseguido por os dois extremos, não é por um extremo, é pelos dois extremos, e principalmente por aquele tal de Boulos invasor de terras, invasor de apartamento, invasor de casas, que é a escória da política, esse cidadão. É uma pessoa que não mereceria estar no poder público, ter representatividade, mas não sei por que ainda tem acéfalos que votam nesse tipo de gente. Colocaram como deputado federal e agora está em segundo na pesquisa em São Paulo. E por que eu estou falando isso daí? Porque eu quero deixar aqui a minha solidariedade, de verdade, para o candidato a prefeito, para o Pablo Marçal. Eu, se fosse de São Paulo, hoje eu votaria nele, não tenho dúvidas nenhuma, porque eu ia fazer um protesto contra o sistema. O sistema está corrompido e isso é um alerta para todos nós. Nós vamos ser atingidos logo, logo, se a gente não se movimentar. A nossa Câmara é uma casa pequena, é o interior, a gente fala, nossa, aqui a gente tem que debater assuntos do nosso município, mas logo, logo, gente, vai atingir a gente isso que está acontecendo. Toda essa perseguição política vai bater, sabe em quem? Nas pessoas de bem como nós. Então a gente precisa se movimentar. Eu não sei se o regimento permite agora, nesse período, fazer uma moção de repúdio em cima disso. Eu pretendo estar fazendo uma moção de repúdio em cima dessa decisão, porque, de verdade, proibir uma pessoa de participar de um pleito eleitoral pelo mero motivo que ela está forte nas pesquisas e porque ela é contra o sistema, isso não é censura. Isso é muito mais do que isso.
Isso daí a gente volta lá nos tempos dos anos 80, quando a gente estava numa ditadura. Então chegou num ponto que, se nós não nos movemos contra isso, nós vamos entregar o Brasil, como a vereadora Geisa, eu acho que comentou no outro dia, né, sobre as decisões monocráticas do Supremo e tudo mais. Essas decisões estão sendo meramente, exclusivamente favoráveis a eles. Então a gente precisa se mover de como, não sei, a gente tem que se mover de alguma maneira. Porque se continuar desse jeito, vocês podem ter certeza absoluta, logo, logo o Brasil vai voltar para uma ditadura e a gente vai sofrer. Sofrer porque dessa vez, quem está do poder não é nem esquerda, não é direita, não é como lá atrás, que foi o exército que estava na mão do poder, das Forças Armadas, agora é o judiciário que está mandando. É um careca que hoje está sendo o próprio juiz do próprio processo que ele está sendo o réu. Então, virou uma patifaria. Eu deixo esse meu adendo. Eu precisava falar sobre isso aqui, pela minha posição como advogado, por ser gestor público, por estar nessa posição, precisava falar um pouco sobre isso. E, de verdade, se eu estivesse em São Paulo, votaria no Pablo Marçal. Reitero aqui meu compromisso com a democracia, e a gente precisa defender isso, não só no nosso município, como no nosso estado e em todo o Brasil. Boa noite, pessoal. Com a palavra, William Araújo. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, a todos que nos acompanham aqui nessa noite, quem nos acompanha também pelas redes sociais. Nós seguimos trabalhando muito durante essa semana, recebendo também os pedidos dos munícipes, mesmo já todos aí, os candidatos que estão aí concorrendo ao pleito, fazendo a sua campanha, mas nós estamos aqui na Câmara diariamente, recebendo algumas demandas, e essa é a nossa função. Nós estamos aqui sempre de portas abertas, mesmo nesse período. Você que está aí, traga a sua demanda, venha até a nossa Câmara, dê uma passada aqui, tome um café conosco, assim como essa semana, e na semana passada foi bem corrido. Recebi bastante munícipes aqui, e nós continuamos trabalhando, não podemos parar. Iniciando a minha fala hoje, gostaria de novamente parabenizar, aqui nós já citamos algumas sessões atrás, e gostaria de parabenizar aí novamente o setor odontológico do nosso município, pelo grande trabalho que vem sendo realizado. Novamente, ontem e hoje foram finalizados aí mais 70 entregas de próteses dentárias. É um trabalho muito importante na saúde do nosso município, na saúde bucal. Deixo meus agradecimentos aí ao prefeito Adalto. No total, somamos aí mais de 180 próteses dentárias entregues à nossa população, garantindo aí um sorriso novamente no rosto de quem precisa, garantindo que as pessoas possam voltar a ter um brilho, voltar a sorrir, né? Como eu disse novamente, e ter esse cartão de identidade que é o sorriso, que é a pessoa garantir a sua integridade, garantir a pessoa uma afeição, né? Novamente digna, né? Então isso é muito importante. Nós temos trazido recursos durante todo o nosso mandato, e essa foi uma área que realmente conseguimos investir, conseguimos trazer emendas para serem implantadas. Como eu disse já atrás, nós tivemos o atendimento nas escolas com os dentistas em todas as escolas, atendendo as nossas crianças novamente, e voltar a ter dignidade, a pessoa voltar a ter um sorriso no rosto através dessas próteses dentárias é gratificante. Faz nos acreditar que nós estamos trabalhando sempre pelo município, que nós trabalhamos sempre pela saúde, independente de qual setor seja. Então, ontem e hoje foi entregue mais 70 próteses dentárias. Agradeço o prefeito Adalto por ter também aceito essa solicitação, ter realmente visto a importância que é a nossa população voltar a ter dignidade através do sorriso no rosto. E também ao trabalho dessa Câmara, ao trabalho desses vereadores, inclusive esse que vos fala, que é buscar os recursos que foram investidos na saúde bucal do nosso município. Fico muito feliz por mais
essas próteses entregues durante essa semana. Estive com o secretário Claudinho em alguns pontos, alguns trechos da nossa cidade, inclusive no Pinhalzinho, acompanhando as estradas. Quem sabe, né? Já tive com a vereadora Giza também em bastante lugares, né, vereadora? A senhora almoçamos, fomos na casa da turma lá, do Serginho. Então o pessoal nos recebeu muito bem e conhece as estradas, conhece os caminhos do nosso município. E estive com o secretário andando, caminhando nas nossas estradas, realmente muito boas. Piauzinho está um brinco a estrada. Nós estivemos também acompanhando a estrada que liga, né, Joanópolis à Extrema, e falando, né, um pouquinho do projeto que já passou por essa casa. É um projeto da liberação de um recurso muito grande que foi feito. Nós ouvimos algumas pessoas falando onde está o dinheiro, o que foi feito. O processo está andando, o projeto está andando. Pensando nessa parte ambiental, o processo ele teve que ser paralisado para ser mantido 17 araucárias que tinha naquele local. Então, nós estávamos acompanhando com a engenheira, com a Matuia, essa questão ambiental, e o projeto já está andando e tramitando novamente, para assim que a Caixa der o aval, já dê início aí a licitação, e essa tão sonhada estrada Joanópolis Extrema vai sair. Então, nós precisamos saber da verdade e não apenas acreditar no que as pessoas falam. Então, estou aqui dando uma explicação sobre esse projeto, sobre esse recurso que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento de Joanópolis, ter esse acesso Joanópolis Extrema. Passamos por lá para acompanhar a estrada está muito boa, mas pensando, né, nessa questão ambiental, foi necessário paralisar para que recebesse essa atenção devido a essas araucárias que não poderiam ser retiradas. Então, foi reajustado o projeto está andando novamente. Gostaria de parabenizar essa Casa de Leis aqui, porque todo recurso que vem, todo projeto que vem para essa casa, os vereadores, nós realmente tomamos o partido por Joanópolis, independente do que venha, mas que seja pelo bem da nossa população. Essa Casa de Leis tem que estar de parabéns por tudo que tem feito, pelos projetos que vieram, e muitos deles foram unânimes na decisão. Então eu agradeço muito a vocês, agradeço porque quando vem algo em prol do município, em prol da nossa população, nós conversamos, nós nos juntamos, nós sabemos das divergências que nós temos de opiniões, mas é a democracia, mas no final a gente se respeita. Os vereadores aqui têm feito um mandato excelente, e eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo trabalho feito nessa Câmara. Essa Câmara precisa e deve continuar andando. Então, deixo aqui o meu obrigado a todos vocês. Esse é um projeto que veio, um recurso conquistado pelo prefeito Adalto, um recurso que veio importante para poder fazer essa ligação Joanópolis Extrema. Então, dando um esclarecimento para algumas pessoas que jogam em verdades, né, em redes sociais, que esse projeto está andando devido a esse acerto por causa do meio ambiente, dessas 17 araucárias. O projeto voltou para cá novamente, já foi encaminhado, e agora a Caixa dando um aval, ele já vai entrar para licitação, e esse tão sonhado acesso Joanópolis Extrema vai sair. E, por enquanto é só, senhor presidente. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Deixar para falar um pouquinho já. Deus abençoe e uma boa noite. Eu abro mão. Projeto de lei número 18/2024, Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação e texto alternativo. Projeto de lei de número 18 do ano de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Cuida-se do projeto de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. E emendas 01 e 05, subemenda 01, apresentadas ao referido projeto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias possui papel de grande relevância na estrutura de planejamento da administração pública por estabelecer metas e prioridades para o próximo exercício, traça diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e fixa normas para a execução de despesas do município de Joanópolis para o exercício do ano de 2025. Destacam-se em primeira análise que o projeto de lei em questão, em geral, obedece às regras impostas pela Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara, bem como está em conformidade com a legislação vigente,
Quanto às emendas 01 e 05 e subemenda 01, após análise não se vislumbra óbice ao seu prosseguimento. Destaca-se que as metas e prioridades previstas estão muito aquém do desejado, não representando um adequado planejamento orçamentário, impossibilitando a fiscalização de execução orçamentária pelo Poder Legislativo. Percebemos que há indicadores bem delimitados, nem metas, já sendo este assunto objeto de apontamentos do TSE. Desta forma, é extremamente relevante que o município se esforce para que cumpra o artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, para o correto desenvolvimento desse planejamento, visando a melhoria contínua da administração municipal. Diante disso, sob o ponto de vista financeiro orçamentário, não há óbices à sequência de tramitação. Ante o exposto, emito parecer favorável para o trâmite desse projeto e a admissibilidade das emendas e subemendas por hora apresentadas. Joanópolis, 18 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Já na Comissão Permanente de Justiça e Redação do mesmo projeto de lei, o parecer é número 54. Cuida-se do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências, bem como as emendas 01 a 05 e subemenda 01 de autoria do Poder Legislativo. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto carece de ajustes de técnica legislativa, para que esteja conforme a legislação aplicável, ou seja, a Lei Complementar número 95, do ano de 98, restando, pois, necessária a apresentação de um texto alternativo com as correções de ordem técnica. Após a apreciação do parecer do procurador jurídico, essa comissão acatou a observação sugerida pelo procurador para unir em um só dispositivo o parágrafo único no inciso 1º do artigo 3º, que segue proposto pelo texto alternativo apresentado. Além disso, constatou-se que o artigo 14 do mencionado projeto faz referência à Lei Federal 8.666, de 1993, artigo 24, inciso 1 e 2. Contudo, essa lei foi revogada, portanto, ajustamos o dispositivo, modificando sua redação para citar a legislação vigente. A Lei Federal 14.133, do ano de 2021, artigo 75, inciso 1º e 2º, conforme o texto alternativo anexado ao parecer. Ainda em análise ao parecer da Procuradoria desta Casa, houve apontamento que não foi devidamente apresentado o anexo de metas fiscais, uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, inciso 1º, exige que sejam apresentadas as previsões do exercício de referência de 2025 e para os dois seguintes, 2026 e 2027. Como se verifica a folha 119, que não cumpriu essa obrigação em relação aos exercícios subsequentes. Também se observa o descumprimento do artigo 4º, inciso 2º, 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não tendo sido apresentada a estimativa de denúncia de receita e a margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Tais informações são de grande valia para possibilitar ao Legislativo a correta análise da situação financeira do município. Por exemplo, é vital que se conheça quantas isenções foram concedidas em cada exercício, sob quais os fundamentos e com impacto financeiro e com qual previsão para os exercícios futuros, de forma a possibilitar o planejamento tributário adequado para a administração local. Por sua vez, embora tenha sido formalmente apresentado, o anexo de riscos fiscais, tido na folha 128, possui apenas uma previsão genérica do risco de demandas judiciais. Não foram considerados riscos decorrentes de tragédias naturais, exemplo, vendaval, inundação, incêndio, entre outros. Risco de pandemia, endemia, surto de dengue, febre amarela, risco de crises financeiras, econômicas, especificações de obrigação do município, pode vir a assumir no futuro. Enfim, não se quer a especificação do que seria essas possíveis demandas judiciais, se verbas trabalhistas, condenações para fornecimento de medicamentos de alto custo, entre outros. Desta forma, percebe-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias deixou de realizar uma série de análise de risco adequada, conforme exige o artigo 4º do inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem uma análise correta das circunstâncias e riscos, não há como realizar corretamente a função de planejamento. Destaca-se que as metas e prioridades previstas no anexo 5º estão muito aquém do desejado, não representando um adequado planejamento orçamentário, impossibilitando a fiscalização da execução orçamentária do Poder Legislativo. Percebemos que não há indicadores bem delimitados nem metas, já sendo esse assunto objeto de apontamentos do TSE São Paulo. Desta forma, é
extremamente relevante que o município empreenda esforços para que se cumpra o artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, e para o correto desenvolvimento do planejamento orçamentário visando a melhoria contínua da administração municipal. Ante exposto, emito parecer favorável ao trâmite desse projeto às emendas e subemendas ora examinadas, desde que acatado o texto alternativo proposto por essa comissão, bem como as ressalvas acima, solicitando que seja oficializado o Poder Executivo para sanar as falhas identificadas, uma vez que a Câmara não possui condições técnicas de realizar o planejamento necessário. É o parecer Joanópolis, 30 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. O texto alternativo, eu vou pedir dispensa de leitura, pois ele contém mais de 5 páginas. Algum vereador gostaria de se manifestar? Coloco o pedido de dispensa do texto alternativo em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A dispensa do texto alternativo foi aprovado por 8 votos. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a vereadora Silvana. Eu vou falar daqui mesmo, mas nós, vereadores, a gente trabalhou em cima desse projeto, né? E a gente agregou valores, como dar oportunidade aos estudantes da educação básica municipal, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, dar apoio aos estudantes carentes, promover o crescimento econômico, assistência à criança e adolescente, assistência ao idoso, melhoria da infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente e diversos outros assuntos que a gente elaborou para fazer parte das metas fiscais. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Coloco o texto alternativo da Comissão de Justiça e Redação em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por 8 votos. Passaremos à primeira discussão do projeto das emendas 01 a 05, subemenda 01 à emenda 02 e da subemenda complementar 01 a 05. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto e suas emendas terão sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Passaremos agora às considerações finais. Com a palavra, o vereador Wellington Cunha. Bom, pessoal, era para eu ter utilizado a tribuna para falar sobre esse assunto, mas achei importante falar isso daí sobre essa censura. O que eu gostaria de falar hoje, aproveitar que estamos no período eleitoral, falar sobre fake news. Essa semana, cara, como tem candidato ruim, não? Falando que a Câmara é horrível, mas, meu Deus do céu, como tem candidato ruim. Tivemos um cara aí, que até fez faculdade de Direito por um período, a Geis agora está fazendo Direito, já ouviu falar agora, acho, no primeiro ano, fala sobre a hermenêutica, né? O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a interpretação do texto de lei. E eu acho que ele faltou nessa aula. Porque publicou que nós, vereadores, aprovamos uma lei que obriga o aumento do salário dos vereadores, dos secretários e do prefeito. Vocês viram isso daí ou não? Eu vou passar para vocês, divertido de ler, vamos para passar o tempo, ver essas tontices. Cara, e ele publica o próprio print do próprio artigo 19 da lei, que fala o quê, o artigo da lei? Que é obrigatório ter uma lei que fixe os subsídios dessas funções. Nenhuma parte do texto da lei fala que é obrigado a aumentar o salário de qualquer cargo que seja. O que é fixar? Deixa eu falar para eles, explicar o que é fixar. Fixar é definir. O que a gente trabalha dentro do Poder Legislativo, Executivo, dentro do Brasil no todo? A gente executa, leis. Tem que existir uma lei para ela ser executada. Se não existir lei, a gente não pode agir sem uma lei. Simples assim. Então,
para ser pago o subsídio para um vereador, para um secretário, para um prefeito, para um vice-prefeito, precisa ter uma lei para isso. Simples assim, é isso. Permito? Vou falar daqui mesmo, vereador, essa questão de fake news, isso o judiciário pouco, né, dá bola, isso aí, quer dizer, eles ligam para quem é de interesse, né? Mas na semana passada, eu também, né, como presidente da Câmara, como presidente da Câmara, sofri também um ataque de inverdades, infelizmente, proferidos também por uma candidata, que falou, né, que é um absurdo, que primeiramente que a Câmara não tem transparência. Isso, creio que até foi em um CD, até vou confirmar com o corpo técnico, que já houve um questionamento dessa candidata, até então, como apenas munícipe, em relação à transparência da Câmara. Eu pedi para mandar o passo a passo, porque a nossa Câmara é muito fácil de achar, o que for pertinente ali é fácil de achar, mas falou sobre a questão da devolução, né, que a gente faz aí todo final de ano para o Poder Executivo, que eu acabei devolvendo apenas R$8.000, como é o apontamento do Tribunal de Contas. O senhor, como advogado, o senhor sabe muito bem que o Tribunal de Contas não recomenda a devolução, né, muito alta, até para evitar rachadinhas. O senhor sabia disso? Creio que todo mundo saiba aqui. É bom saber que tem candidatos, então, que defendem, né, a devolução de um montante alto, então também, com certeza, defende rachadinhas. Né? Eu aqui, eu e a mesa diretora, nós sempre prezamos pelo bem-estar aqui da Câmara, pela imagem da Câmara, e de cumprir com todos os apontamentos do Tribunal de Contas, e fizemos isso muito bem. Infelizmente, as pessoas usam isso, né, usam manchetes, um sensacionalismo para proferir fake news aí e tentar enganar a população. E isso é muito triste. Obrigado pela parte, vereador. Exatamente, vereador. E sabe o que é triste, presidente? É que assim, a gente procura ser muito transparente nos nossos atos, né? Ontem eu estava fazendo campanha, conversando com uma pessoa, e ele começou a me apontar: Joanópolis precisa disso. Eu falei: puta, não dá, cara. Precisa disso? Não dá. Precisa, não dá. Nossa, mas não dá. Não dá. Não dá. Se tiver algum vereador que está te prometendo fazer isso, é mentira. Foge. Nossa, mas é difícil. É difícil porque a gente tem leis para ser cumpridas aqui, para ser seguidas. As pessoas acham que é tudo muito simples. Por quê? Não é culpa da população. É culpa dessas pessoas que utilizam as redes sociais para mentir. Simplesmente, unicamente para mentir. Por quê? Para tentar arranjar uma posição aqui para se sentir como se fossem superiores a qualquer um. E trazem só mentiras. Isso daí, até do 10º que é repassado para a Câmara, o que eu pensei? Que a proposta dela ia falar assim: a partir do ano que vem eu vou fazer um projeto, porque é o que paga aqui, o salário dos servidores. Diminuir o salário dos servidores. Eu acho que é essa a proposta que ela vai fazer para reduzir a despesa da Câmara. Porque a Câmara, que ela consome por mês, um café, um pão, não tem nada de absurdo aqui que consuma, que, sabe, uma bolacha, água e sal, sabe? Então, falando que não tem transparência, mas sabe o que é engraçado? A transparência existe quando é de interesse dessa pessoa. Aí ela consegue encontrar as coisas. Mas quando não é de interesse para essa pessoa, então por que faz nesse formato? Por mero interesse. Essas pessoas, elas usam a população, elas usam as redes sociais, usam até o nome de Deus para tentar arranjar uma cadeira aqui. É um desespero que eu vou falar para vocês, que envergonha estar na política. Esse tipo de pessoas envergonha a gente aqui que vem, trabalha honestamente, com união, trabalha de uma maneira, não pensando, como eu sempre falo, pensando no prefeito que está lá, pensando na população como um todo. E essa pessoa está com um candidato a prefeito. Agora, né? Porque já brigou com os outros, né? Não está com os outros porque já brigou. Um minuto. Já está com os outros prefeitos. Agora, suponhamos que ela seja eleita, ela tem fazendo uma conta tonta agora, ela tem 25% de chance de acertar o prefeito dela. Ou seja, 75% de chance está contra ela. Suponhamos que ela seja eleita e entre qualquer um dos outros 3 candidatos a prefeito. Sabe o que vai acontecer? Ela vai tornar a vida de qualquer um desses 3 candidatos um inferno. Ela vai vir aqui, sair de TikTok para subir aqui e fazer aquela baixaria aqui nessa Câmara. E isso que a população precisa abrir os olhos. Tá? E sabe, eu estou cansado dessas pessoas que eu sempre falo, que nunca produziram nada e querem ser o dono da verdade.
Eu tenho vergonha de pessoas dessas estarem envolvidas na política. Vergonha de verdade. Eu espero que a população abra os olhos, procurem saber a verdade e, como eu sempre falo, não existem soluções simples para assuntos complexos. Se a pessoa conseguir responder a sua pergunta, qual que é a solução para a saúde de Joanópolis? Ela te responder de imediato, acredite, é mentira, porque não existe como você responder de maneira simples, direta e objetiva algo que é tão complexo. Bom, boa noite a todos. Com a palavra, William. Alexandre. Fernando Hilário. Abro mão, professor Luiz. Michael Tucurinha. Silvana Forel. Boa noite a todos, aos meus nobres colegas, ao corpo legislativo, aos internautas, a namorada do Wellington, a Adriana também, candidata aí a vereadora. Bom, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso mandato aqui no Legislativo durante esses 4 anos, né? Para a população ter ideia, em 2022, essa Câmara colaborou, trazendo, sendo que não é dever dos vereadores, né? R$ 3.992.812,17. Em 2023, R$ 2.176.766,66. Em 2024, R$ 762.102,14. Então, não era o nosso dever a gente buscar todos esses recursos, mas a gente foi além do nosso trabalho. Então, eu vou puxar a sardinha, porque a gente fez o que a gente pôde e além do que a gente tinha de dever, né? Então, essa Câmara foi muito bem encorpada, a gente trabalhou duro, a gente continua aqui firme, né? Quase ninguém faltou durante as sessões, durante esses 4 anos. A gente foi fiel ao eleitorado. E, como o Wellington disse, é importante que os eleitores tenham consciência, porque estar aqui não é nada simples, não é algo para amadores. Existe uma série de questões que são complexas. A gente não tem as respostas para tudo, né? A gente tem sugestões para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade. Mas até implantar da forma como a gente acha importante, isso leva muito tempo e, às vezes, não acontece. Então, eu gostaria de parabenizar a todos. Obrigada por toda a colaboração com os outros. Eu sei que a gente teve muita divergência, né? É importante, a Câmara é para isso, né? Porque cada um representa uma certa parte do eleitorado municipal e a gente vai atrás dos nossos ideais, né? A política, ela é uma parte da ideologia. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente foi eleito e que a gente tenha sucesso aí na nossa caminhada, quem talvez não vai continuar, quem pretende continuar, quem vai ser eleito, quem não vai ser, que tenham todo sucesso e que todos os candidatos que estão aí nas ruas, que vocês também tenham sucesso na campanha de vocês. E antes de vocês virem para cá, dá uma estudada, veja que o legislativo é complexo, não é simples, né? Estar aqui demanda uma série de questões emocionais, físicas, organização de tempo, estrutura financeira, porque a gente gasta muito dinheiro para estar aqui. A gente não simplesmente recebe o subsídio e consegue pagar todas as despesas que a gente usa estando e se dedicando dentro dessa casa. Cada um aqui tem mais de 2 empregos, eu garanto para vocês. Por quê? Porque não dá conta, tá? E é importante que a gente ficasse só aqui, se dedicasse só aqui. Só que a gente não tem como fazer isso, né? Mas por isso que eu quero parabenizar a todos que estão aqui, porque a gente se dedicou fielmente a essa casa, mesmo tendo mais que esse subsídio, né? Porque aqui é cargo, aqui não é emprego. Então, cada um tem a sua área de atuação. E cada um se dedica da forma que pode e que não pode. Eu tenho certeza que todos eles, como eu, a gente ficava antenado durante 24 horas, e ainda estamos,
Porque não tem hora, não tem dia, o eleitorado te procura a todo momento para falar de todas as necessidades. Então, se preparem. Muito obrigada a todos e uma excelente noite. Com a palavra, Vanderlei Feinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, internauta que nos assiste. Queria parabenizar o vereador Wellington por essas palavras, porque a gente fica muito triste que alguns companheiros políticos, que não estão nessa casa, né, estão concorrendo às eleições para 2025. Fica falando mal do prefeito, dos vereadores que estão aqui nessa casa. É vergonhoso isso. Daí teve uma mulher da loja, até ligou para mim e falou: Vanderlei, em vez de ele chegar e falar o plano de governo dele, fica metendo pau nos vereadores e no prefeito. Eu quero saber o plano de governo. Pois não. Eu tenho um plano de governo que se mostrar aí, eu vou falar para você. É engraçado. Vereador, sabe o que eu estou sugerindo para todo mundo? Quando tem pessoas, que muitas pessoas estão em dúvidas ainda, em dúvida, quem votar tanto para vereador quanto para o executivo. É muito simples. Quando a pessoa chegar e falar, por exemplo, teve uma pessoa que postou hoje algumas propostas para vereador. Das 4 propostas que foi publicado, apenas uma é realizável pelo Poder Legislativo. As outras 3 são do Poder Executivo. É muito simples. É só perguntar. Quando a pessoa propor aquilo, fala, tá, como que você vai fazer isso? É só perguntar o como. O como, a pessoa já cai por terra. Porque ela estudou até aquela parte, até a hora da promessa. Ela não estuda como realizar. E todas as pessoas, a população, um candidato fala assim, não, eu vou correr atrás de emenda, não sei o que. Tudo bem, emenda é legal, quando a vereadora Silvana falou, a gente corre atrás de emenda, é necessário. Mas emenda são para usos pontuais e não contínuos. Tem candidato falando que vai buscar emenda para contratar mais médico para Santa Casa. Vocês acreditam nisso? Tem candidato falando que vai buscar emenda para pagar salário de médico. Gente, não pode, não é que nem não dá, que não pode, não é para o uso contínuo, aquilo ali é para um uso pontual, fixo. Então pergunte o como já vai matar metade dos candidatos. Então, é vergonhoso isso aí para a gente tem conhecimento um pouco dessa área, e a pessoa vem falar essas coisas. Eu acho que os candidatos têm que se respeitar um ao outro e deixar o povo decidir. Aquele que trabalhou vai ter o seu merecido voto. Agora, não precisa ficar metendo pau nos outros, falando mal do prefeito, falando mal dos vereadores desta casa. Eu acho que é vergonhoso isso aí. Só essas minhas palavras. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 19h45, e convoco os senhores vereadores para a 21ª sessão ordinária a realizar-se no dia 3/9/2024. Boa noite a todos.